Ana Santos estava no corredor do Hospital Distrital de Braga, uma pequena cidade provincial, segurando um saco de plástico com as coisas da mãe. Tinham passado 5 dias desde o funeral de Angelina Santos, mas a dor ainda lhe apertava o peito como um torno, não a deixando respirar livremente. A jovem de 18 anos sentia-se completamente perdida neste mundo enorme sem a única pessoa que lhe era próxima. A enfermeira da ala de oncologia, uma mulher robusta de cerca de 50 anos, olhou para ela com compaixão. Minha querida, ainda ficou lá um hobby e uns chinelos. Juntei tudo o que estava na mesa de cabeceira, os meus sentimentos. A tua mãe era uma mulher muito boa, muito paciente. Todos nós gostamos muito dela nestes meses. Ana era uma rapariga frágil, de estatura média, morena, com longos cabelos ondulados e grandes olhos azuis, uma cópia exata da mãe em jovem. Ana acenou, sem confiar na própria voz. Um nó formava-se-lhe na garganta sempre que alguém mencionava a mãe no passado. Há uma semana, Angelina estava viva, brincava apesar da dor, fazia planos para a alta que nunca chegou a acontecer. Obrigada por tudo, conseguiu Ana finalmente dizer. Pelo cuidado, pela bondade. Ela apressou-se para a saída, não querendo permanecer mais tempo naquelas paredes, impregnadas com o cheiro a medicamentos e a sofrimento humano. Lá fora, a manhã de abril estava quente. O sol brilhava intensamente. E isso parecia um sacrilégio. Como podia o mundo continuar a sua vida normal quando o mundo dela tinha desabado? Em casa, no pequeno apartamento T2 na periferia da cidade, Ana pousou o saco na mesa da cozinha e, durante muito tempo, não conseguiu obrigar-se a abri-lo. Cada objeto da mãe estava impregnado da sua presença, do seu calor. Finalmente, ganhando coragem, tirou com cuidado o hobby azul favorito da mãe, os chinelos com flores bordadas, um livro de poemas de Florbela Espanca, que a mãe relera nas últimas semanas. Quando Ana levantou o hobby para o guardar no armário, um pedaço de papel dobrado em 4 caiu do bolso do peito. A rapariga franziu o sobrolho. Habitualmente, a mãe era muito organizada e nunca deixava coisas desnecessárias nos bolsos. Ao desdobrar o bilhete, Ana viu a caligrafia familiar da mãe, nítida, bonita, que ela tentara imitar na infância. Minha querida Aninha, se estás a ler estas linhas, significa que já não estou contigo. Sei que te dói muito agora, e peço-te perdão por te deixar sozinha. Mas eu não podia partir sem cuidar do teu futuro. Exatamente 3 meses após o meu funeral, vem à minha campa às 14h. Estará lá uma pessoa à tua espera que te ajudará a perceber muito do que não tive tempo de te contar em vida. Confia nela. É um amigo muito próximo. Lembra-te, amar-te-ei sempre e proteger-te-ei onde quer que esteja. A tua mãe. Ana releu o bilhete várias vezes, sem acreditar no que via. A mãe tinha planeado tudo com antecedência. Sabia que não ia recuperar. E de que amigo estava ela a falar? Pelo que Ana se lembrava, a mãe não tinha amigos próximos, apenas colegas de trabalho na Biblioteca Municipal Lúcio Craveiro da Silva e algumas vizinhas com quem mantinha relações cordiais. A rapariga sentou-se no sofá, sem largar o bilhete. 1000 perguntas fervilhavam na sua cabeça, sem resposta. A mãe sempre fora um livro aberto para ela. Partilhavam tudo. Não tinham segredos uma para a outra. Ou era o que Ana pensava. De repente, um pensamento atingiu-a. E se a mãe realmente escondia muitas coisas? E se a vida delas não era tão simples e clara como parecia? Angelina Santos era uma mulher de extraordinária força de espírito. Aos 47 anos, parecia mais jovem, esguia, elegante, com olhos azuis inteligentes e um sorriso suave. Trabalhava como bibliotecária-chefe, adorava literatura clássica e criou a filha sozinha. Sobre o marido, o pai de Ana, falava com relutância, e apenas que ele tinha morrido num acidente de viação quando a menina tinha apenas 1 ano. Os dias seguintes passaram numa névoa estranha. Ana ia mecanicamente para o trabalho no pequeno Café da Marina, onde fazia uns biscates como empregada de mesa depois da escola,
Preparava-se para os exames finais, arrumava as coisas da mãe, mas os seus pensamentos voltavam constantemente ao bilhete misterioso. Várias vezes, tirou-o do esconderijo debaixo do colchão, onde o escondera de olhares curiosos, relendo cada palavra, tentando encontrar um significado oculto. Por que exatamente 3 meses depois? Que amigo deveria ir ao cemitério? E, o mais importante, deveria ela ir? A sua parte racional dizia-lhe que podia ser uma brincadeira cruel de alguém, que alguém poderia ter colocado o bilhete no hobby da mãe já depois da sua morte. Mas a caligrafia era inconfundivelmente da mãe. Ana conhecia-a melhor que a sua própria. Uma semana depois da descoberta, a vizinha, a tia Valéria Azevedo, uma mulher idosa que por vezes ficava com a mãe quando Ana estava no trabalho ou na escola, foi visitá-la. "Como estás, menina?" perguntou ela com compaixão, sentando-se na cozinha com uma chávena de chá. "Não estás muito triste?" "Estou bem", mentiu Ana. Tia Valéria, a mãe correspondia-se com alguém? Talvez ligasse a alguém quando eu não estava em casa? Valéria abanou a cabeça pensativa. "Não, acho que não reparei em nada. É verdade que nos últimos meses a tua mãe ficou mais concentrada, sentava-se muitas vezes à secretária, a escrever. Pensei que estava a escrever um diário ou memórias. Muitos fazem isso quando... Bem, tu sabes. Mas cartas? Quem escreve cartas hoje em dia? Só se forem faturas ou publicidade. Espera lá." A mulher franziu o sobrolho, tentando lembrar-se. "Acho que em março, o carteiro trouxe uns envelopes algumas vezes. Eu estava cá com a tua mãe. Ela guardava-os logo, não mostrava o conteúdo. Dizia que era relacionado com o trabalho dela na biblioteca." O coração de Ana começou a bater mais depressa. Então, havia mesmo correspondência. Mas com quem? E onde estavam essas cartas agora? Depois da vizinha sair, a rapariga fez uma verdadeira busca no apartamento, revirou todos os armários, cômodas a rumos, espreitou debaixo dos colchões, nos livros, verificou cada caixa e pasta, mas não encontrou cartas nem registros. Mas, na secretária da mãe, na gaveta mais funda, atrás de fotografias antigas, ela descobriu um pequeno caderno de notas com capa de cabedal. Ana nunca o tinha visto antes. Ao abrir na primeira página, viu uma nota curta. Começou a 12 de fevereiro. O Dr. Gouveia disse: 6 meses, 1 ano. Preciso de ter tempo para preparar tudo para a Aninha. As restantes páginas estavam escritas com uma caligrafia miúda, mas, olhando mais de perto, pareciam ser planos, listas de tarefas, moradas. Muitos registros estavam feitos com símbolos que Ana não conseguia decifrar. Numa das últimas páginas encontrou uma nota escrita com as letras maiúsculas já familiares. C. Cemitério Municipal, Secção 15, Fila 7. Combinado. Exatamente 3 meses, 14 ish. Tudo pronto. Ana fez as contas rapidamente. A mãe morreu a 15 de abril. 3 meses depois seria exatamente 15 de julho. O bilhete não fora um acaso. A mãe tinha mesmo planeado tudo. O tempo arrastava-se penosamente. Ana fez os exames finais, recebeu o diploma com distinção, mas isso não lhe trouxe alegria. A mãe sonhava tanto estar na formatura, comprara um vestido novo verde azeitona com gola branca que ficou pendurado no armário com a etiqueta. Ela até planeara fazer uma pequena festa em casa, preparar um bolo segundo a receita de família da avó. O baile de finalistas foi uma provação para Ana. Ela foi com um simples vestido azul que comprara no ano anterior. Tentava sorrir e dar os parabéns aos colegas, mas por dentro sentia um vazio. A diretora de turma, a professora Helena Tavares, aproximou-se dela várias vezes. "Aninha, querida, eu sei como é difícil para ti, mas a tua mãe gostaria que tu aproveitasses este dia. Tu és uma aluna excelente. Vais entrar na universidade e serás bem-sucedida." "Obrigada, professora Helena", respondia Ana, tentando esconder as lágrimas. Mas quando anunciaram a dança com os pais, ela saiu discretamente da sala e ficou muito tempo sentada no pátio da escola, a olhar para as estrelas. "Mãezinha", pensava ela, "como é difícil sem ti. Por que partiste tão cedo?" A rapariga foi várias vezes à campa da mãe, cuidava dela, levava flores. De cada vez, sentava-se longamente no banco ao lado, contava à mãe as suas novidades,
o que se passava na cidade, partilhava as suas dúvidas e medos, e de cada vez olhava atentamente ao redor para ver se notava alguém suspeito que a pudesse estar a observar. Mas o cemitério estava silencioso e deserto. Apenas ocasionalmente encontrava outros visitantes mergulhados na sua própria tristeza. O trabalho no café ajudava a distrair-se um pouco dos pensamentos tristes. A dona Marina Barbosa, uma mulher simpática de 40 e poucos anos com um feitio doce e compreensiva dos problemas humanos, tentava apoiar Ana como podia. Não te atormentes, menina. A tua mãe era uma pessoa maravilhosa e ela não gostaria de te ver tão triste. És jovem, tens a vida toda pela frente, vais entrar na universidade, encontrar a tua felicidade. Marina contava muitas vezes a Ana como conhecera bem a sua mãe, como a respeitava. A Angelina era uma pessoa especial, dizia ela enquanto punha as mesas para a abertura do café. Tão inteligente e tão culta, quando cá vinha, perguntava sempre: como está, o que há de novo? E falava de ti com tanto orgulho. A minha Aninha é a melhor aluna da turma, contava ela. Vai entrar na universidade para ser professora de português e literatura. Via-se que tu eras o sentido da vida dela. Ana acenava, agradecia o apoio, mas por dentro ardia de angústia e incerteza. Entregou os documentos na universidade, no Instituto de Educação para a Faculdade de Letras. Queria ser professora, como planeara com a mãe, mas agora isso parecia tão distante e irreal. Como estudar quando sentia um vazio tão grande por dentro? Como fazer planos quando a pessoa mais querida já não estava ao seu lado? No início de julho, aconteceu um incidente estranho. Ana voltava do trabalho tarde da noite quando já estava escuro. Ao passar pelo jardim da Avenida Central, notou que alguém a seguia. Olhando para trás, viu um homem de meia idade com roupas escuras. Ele caminhava a alguma distância, mas quando ela acelerou o passo, ele também acelerou. O coração de Ana disparou. Ela virou para outra rua, mas o homem seguiu-a. Então, a rapariga correu até a loja de conveniência mais próxima, que estava aberta 24 horas, e entrou. Pela janela, viu o estranho parar um pouco à entrada e depois ir-se embora. Foi impressão minha, tentava convencer-se Ana. Apenas uma coincidência. Quem quereria saber de mim? Mas no dia seguinte, quando ia para o café, voltou a ver o mesmo homem. Ele estava parado perto da paragem de autocarro e parecia observá-la. Desta vez, Ana aproximou-se dele decidida. Desculpe, por acaso procura-me a mim? O homem ficou embaraçado, murmurou algo incompreensível e afastou-se rapidamente. Ana não percebeu o que tinha sido aquilo, mas ficou com uma sensação desagradável. Poucos dias depois, um homem idoso desconhecido entrou no café. Pediu um café, sentou-se muito tempo a uma mesa, olhando ocasionalmente para Ana. Finalmente aproximou-se do balcão. Desculpe, a menina é a Ana Santos? Sim, respondeu a rapariga desconfiada. Quem é você? Chamo-me Igor Neves. Sou detetive privado. Estou a trabalhar num caso antigo de um cliente que procura a família Santos há muitos anos. Posso falar consigo? Ana sentiu tudo a contrair-se dentro dela. Detetive? Quem poderia estar à procura dela e da mãe? E por quê? Sobre o que quer falar? Perguntou ela cautelosamente. Tem a ver com a sua família. É melhor falarmos em privado. Podíamos encontrar-nos depois do seu trabalho? Ana estava hesitante. Por um lado, a curiosidade consumia-a. Quem e por que as procurava? Por outro lado, tinha medo. A mãe sempre a ensinara a ser cautelosa com estranhos. Não sei, disse ela insegura. A minha mãe nunca disse que alguém nos procurava. Compreendo as suas dúvidas, disse Neves suavemente, mas acredite, o meu cliente tem as melhores intenções. Ele procurou-vos durante quase 17 anos, mas... Ana foi inflexível. Não, desculpe, não estou disponível para me encontrar com ninguém. O detetive acenou, deixou o seu cartão de visita na mesa e saiu. Ana ficou muito tempo a olhar para o cartão, a refletir. Dizia, Igor Neves, detetive privado.
Licença NPO 26847. Em casa, à noite, ela contou o encontro à tia Valéria. Esta franziu o sobrolho, séria. Isso é tudo muito estranho, Ana. A tua mãe nunca mencionou que tinha dívidas ou obrigações. E depois, para que procurar alguém através de um detetive, se pode simplesmente escrever ou ligar? Será que tem a ver com o pai? Sugeriu Ana. A mãe disse que ele morreu, mas e se... Não te atormentes, menina. Talvez seja tudo um engano. O apelido Santos não é assim tão raro. Mas Ana não conseguia ficar descansada. Nos dias seguintes, viu Neves várias vezes perto do café ou perto de casa. Ele não se aproximava, mas era claro que a estava a observar. Em julho, quando faltava apenas uma semana para a data marcada, Ana tomou uma decisão final. Ela iria ao cemitério. Talvez o amigo misterioso da mãe pudesse explicar também esta situação estranha com o detetive. A curiosidade e a esperança de descobrir algo novo sobre a mãe superaram o medo e as dúvidas. O dia 15 de julho amanheceu claro e quente. Ana tirou o dia de folga no café, explicando a Marina Barbosa que precisava de visitar a campa da mãe. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Às 14 ela já estava no cemitério. O cemitério municipal era um dos mais antigos da cidade, com carvalhos e tilhas centenários, monumentos de mármore, muitos dos quais ainda se lembravam dos tempos da monarquia. A campa da mãe ficava na parte nova, onde descansavam as pessoas que partiram nas últimas décadas. Ana aproximou-se da campa familiar com a cruz, onde estava uma fotografia da mãe. Jovem, sorridente como era há uns 5 anos antes da doença. Pôs as flores frescas na campa e disse baixinho: Mãe, eu vim. Como tu pediste, Ana. A rapariga estremeceu e virou-se. A poucos passos dela estava um homem idoso de uns 60 anos com cabelos grisalhos e olhos castanhos. Estava vestido com um fato escuro e segurava um ramo de rosas brancas. Você é a pessoa de quem a mãe escreveu? Perguntou Ana, insegura. O homem acenou e aproximou-se. O seu rosto expressava uma profunda tristeza, mas ao mesmo tempo um certo alívio. Chamo-me André Sampaio. Sou primo direito da tua mãe. Os meus sentimentos, Ana. A Angelina era uma mulher maravilhosa. Primo direito? Ana olhou-o confusa, mas a mãe nunca falara de familiares. Dizia que não lhe restava ninguém. André Sampaio suspirou pesadamente e colocou as rosas junto à lápide. É uma história longa e complicada. A tua mãe era uma mulher muito orgulhosa. Zangamo-nos há muitos anos por causa de um mal-entendido, mas nos últimos meses antes de ela partir, fizemos as pazes. Ela escreveu-me, contou-me da doença, pediu-me para te ajudar. Então era com ele que ela se correspondia, murmurou Ana. E eu a pensar. Vamos sentar-nos na algum lado, propôs André Sampaio. Temos de conversar. Tenho algo muito importante para te entregar. Sentaram-se num banco numa alameda sombria, perto da capela. O homem idoso tirou um envelope grosso do bolso interior do casaco e entregou-o a Ana. A tua mãe pediu-me para te entregar isto, mas primeiro tenho de te contar a história da nossa família, que a Angelina te escondeu todos estes anos. André Sampaio falava devagar e escolhendo cuidadosamente as palavras como se cada uma lhe causasse dor. Ana notou que as mãos dele tremiam ligeiramente, talvez da idade ou da emoção. Era um homem corpulento, com feições nobres, cabelos grisalhos e olhos perspicazes. Transmitia uma sensação de inteligência e um calor humano especial. Eu e a tua mãe crescemos juntos. Começou ele lentamente. O meu pai e a mãe dela eram irmãos. Depois da guerra, as nossas famílias viviam na mesma casa na Rua de Camões, em Guimarães. As crianças cresceram como irmãos. A Angelina era 13 anos mais nova do que eu, mas éramos muito próximos. Ana ouvia sem se atrever a interromper. Pela primeira vez na vida, ouvia falar dos familiares da mãe. Os nossos pais morreram num acidente de viação quando a Angelina tinha 16 anos e eu 29. Eu trabalhava, vivia numa residência. A Angelina foi viver com a nossa tia, irmã da nossa falecida mãe, mas a tia era uma mulher rigorosa
e a vida não foi fácil para Angelina. Mas por que é que a mãe nunca me falou da família? Perguntou Ana em voz baixa. É uma história complicada, suspirou André Sampaio. Quando a Angelina acabou a escola, entrou na universidade, no curso de Ciências da Documentação. Era uma rapariga muito talentosa, aluna de excelência. Foi lá que conheceu o primeiro marido, o teu pai, Rui Moraes. Ele era estudante da escola de teatro, estudava encenação. Bonito, talentoso, encantador. Ao ouvir mencionar o pai, Ana ficou tensa. A mãe falava pouco dele e com relutância. Apenas que tinha morrido num acidente de viação quando Ana era muito pequena. Conheceram-se num festival de estudantes, continuou André. O Rui estava a encenar uma peça. A Angelina ajudava com os figurinos e os cenários. Foi amor à primeira vista. Lembro-me de como ela me falava dele. Os olhos brilhavam, as bochechas coradas. Ela estava tão feliz. E o que aconteceu a seguir? Casaram-se no segundo ano da faculdade. O Rui era de uma família abastada. O pai dele dirigia um pequeno teatro noutra cidade. Tinha contactos no meio teatral. Depois da faculdade, ele conseguiu rapidamente um lugar como encenador no Teatro Circo. A Angelina teve-te quando tinha 29 anos. Parecia que tudo lhes corria às mil maravilhas. André fez uma pausa, olhando para a lápide. Eu visitava-os muitas vezes naqueles primeiros anos. Lembro-me de como eram felizes contigo. O Rui trazia-te ao colo, lia-te histórias, embora ainda fosses muito pequena. A Angelina não cabia em si de contente, tinha a família com que sempre sonhara. Mas algo correu mal? Perguntou Ana baixinho. Infelizmente sim. O Rui revelou-se um homem inconstante. O sucesso subiu-lhe à cabeça. O teatro onde ele trabalhava tornou-se um dos principais da cidade. As peças dele eram um sucesso. Escreviam sobre ele nos jornais. E ele começou a atrair a Angelina com atrizes do teatro dele. No início, eram casos passageiros, mas depois apareceu uma, a Susana Couto, a atriz principal do teatro. A mãe sabia das traições? No início, não. A Angelina era muito confiante, nem sequer conseguia imaginar que o marido fosse capaz de atrair. E o Rui escondia bem as suas aventuras. Mas depois ela começou a notar coisas estranhas. Ele tornou-se mais frio, ficava até mais tarde no trabalho, havia telefonemas estranhos. André tirou um lenço branco do bolso e enxugou os olhos. Eu tentei avisá-la. Os rumores chegavam-me, mas a Angelina não queria ouvir. Não pode ser, dizia ela. O Rui ama-me a mim e a Aninha. São apenas boatos de pessoas invejosas. E depois? E depois aconteceu o que tinha de acontecer. Quando fizeste 1 ano, a Angelina foi ao trabalho dele para o felicitar pela estreia de mais uma peça. Queria fazer-lhe uma surpresa, levou um bolo, o favorito dele, e apanhou o Rui no escritório com essa Susana Couto, numa situação que não deixava margem para dúvidas. Ana sentiu tudo a revirar-se dentro dela. O pai estava vivo. Todo este tempo ele esteve vivo. A mãe divorciou-se dele? Perguntou ela com voz trêmula. Sim, mas não imediatamente. Primeiro ela tentou salvar a família. O Rui jurou que nunca mais aconteceria, que fora uma fraqueza momentânea. Eles até tentaram reatar a relação, mas 6 meses depois tudo se repetiu. E então a Angelina percebeu. Ele nunca mudaria. E você ajudou-a? André Sampaio baixou os olhos, culpado. Não, e esse é o meu maior erro. Eu achava que ela estava a agir mal, a destruir a família por causa das fraquezas de um homem. Dizia-lhe que era preciso aguentar, que os homens são assim, traem, mas amam a família. Discutimos muito seriamente. Disse-lhe algumas palavras duras das quais me arrependi o resto da vida. Chamei-lhe orgulhosa. Disse que ela só pensava nela mesma, e não na criança. E o que aconteceu a seguir? A Angelina era uma mulher de princípios. Para ela, a traição era imperdoável. Pediu o divórcio, fez as malas e foi-se embora contigo, sem dizer para onde.
O Rui tentou encontrá-la, escreveu, ligou a todos os nossos conhecidos em comum, mas sem sucesso. Depois daquela discussão, não nos vimos durante todos estes anos. Até os últimos meses da vida dela, adivinhou Ana. Exato. Em março deste ano, recebi uma carta dela. Um envelope grosso escrito com a caligrafia familiar dela. A Angelina escrevia que lamentava a nossa discussão, que queria fazer as pazes antes de partir. Ela contou-me da doença, do medo de te deixar sozinha, sem o apoio de familiares. André Sampaio fez uma pausa, reunindo os pensamentos. Ao longe, os pássaros cantavam. Uma brisa leve agitava a folhagem das árvores centenárias. Eu respondi-lhe imediatamente. Escrevi que também lamentava a discussão, que todos estes anos pensei nela e em ti. Começámos a trocar cartas todas as semanas, até ela partir. Ela enviava-me fotografias tuas, contava-me dos teus sucessos na escola, de como te tinhas tornado uma rapariga inteligente e bonita. E, ao ler as cartas dela, percebi o erro que cometera. Que erro! Eu não a apoiei no momento mais difícil da vida dela. Em vez de ajudar, condenei-a, e ela tinha razão. Não se pode viver com uma pessoa em quem não se pode confiar. André tirou uma fotografia do bolso interior do casaco e mostrou-a a Ana. Nela, uma mulher jovem com um vestido branco estava ao lado de um homem de fato. Sou eu e a minha mulher, Lídia, no dia do nosso casamento. Vivemos juntos 25 anos, e nunca a traí. Porque a amava e respeitava, e percebia que a confiança é a base da família. O que aconteceu à sua mulher? Ela morreu há 5 anos de cancro do pulmão. A voz de André falhou. Exatamente o mesmo que a tua mãe. Eu sou médico, mas não a consegui salvar, e não tivemos filhos, não conseguimos. Ana olhou para ele com compaixão. Agora ela percebia por que é que ele ficara tão feliz com a carta da mãe. Ele também estava sozinho. E a Angelina pediu-me para encontrar o teu pai e contactá-lo, continuou André. Encontrá-lo? Então ele está vivo. Ana susteve a respiração. Vivo. E todos estes anos ele procurou por ti e pela Angelina. O Rui Moraes tornou-se um encenador bastante conhecido, mas nunca encontrou a felicidade pessoal. Casou-se mais 2 vezes depois do divórcio da tua mãe. Mas ambos os casamentos fracassaram. Ele não tem outros filhos. Ele diz que vos perder foi a maior tragédia da vida dele. Ana ficou em silêncio, tentando processar o que ouvira. Tudo em que ela acreditava, tudo o que sabia sobre a sua família, afinal era mentira, ou uma meia-verdade. O pai estava vivo, ela tinha um tio, e a mãe escondera-lhe a verdade a vida inteira. Onde é que ele está agora? Perguntou ela finalmente. Em Lisboa. Trabalha como encenador principal no Teatro Nacional de Maria II. É muito bem-sucedido, conhecido nos círculos teatrais. A Angelina pediu-me para te dar os contactos dele, mas deixou a decisão de o encontrares contigo. André Sampaio estendeu-lhe o envelope grosso. Aqui está a morada dele, o telefone e também várias cartas que ele escreveu à tua mãe todos estes anos, mas que ela não recebeu. Ele não sabia onde vocês viviam. E também há uma caderneta de poupança em teu nome. A Angelina poupou dinheiro para a tua educação desde que nasceste, 150, 200 euros por mês, o que podia do seu pequeno salário. E você? Perguntou Ana. O que faz? Sou médico, cirurgião cardiotorácico no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Sou diretor de serviço. Fui casado, mas a minha mulher morreu há 5 anos de cancro. Não tivemos filhos. Ele sorriu tristemente. Depois da morte da Lídia, fiquei completamente sozinho. O trabalho, a casa vazia, encontros raros com colegas. Por isso, a carta da Angelina foi uma verdadeira dádiva para mim. És a única alma da família que me resta. Mas por que é que a mãe se calou tanto tempo? Por que não me contou a verdade? Ela tinha medo de te desiludir. Nas cartas dela, havia muitas dúvidas e preocupações sobre isso. Ela escrevia: e se a Ana descobrir a verdade e não me perdoar? E se ela perceber que a privei do pai por causa do meu orgulho?
E também tinha muito medo que o Rui pudesse magoar-te a ti ou a ela novamente. E agora ele mudou? Encontrei-me com ele 2 vezes, em junho e no início de agosto. A tua mãe pediu-me para o encontrar e avaliar em que tipo de homem ele se tinha tornado. E sabes o que mais me impressionou? Ele guardou algumas das tuas coisas de infância, tinha a esperança de que um dia pudesse mostrá-las a ti, e também guarda todas as fotografias vossas, tuas e da mãe, que conseguiu encontrar. Ana sentiu as lágrimas a subirem-lhe à garganta. Ele procurou-nos mesmo este tempo todo. Contratou detetives privados, contactou serviços de busca de pessoas. Um dos detetives até encontrou o vosso rastro. Lembras-te de um homem que te abordou no café há pouco tempo? O Neves, exclamou Ana. Então foi ele que o contratou. Exatamente. O Rui contratou-o há muitos anos. Mas o detetive só encontrava pistas falsas. Mas este ano, ele conseguiu chegar à morada certa. No entanto, quando o detetive informou que te tinha encontrado, o Rui proibiu-o de te contactar diretamente. Disse que primeiro tinha de falar comigo, obter a tua permissão para não te chocar. O sol começava a pôr-se no horizonte, e a Alameda ficou mais fresca. André Sampaio levantou-se do banco. Tenho de ir, mas se quiseres falar mais, liga-me a qualquer hora. Ele entregou-lhe o seu cartão de visita. E lembra-te, seja o que for que decidas sobre o teu pai, tens um tio que gosta muito de ti. Ana pegou no envelope e no cartão de visita, ainda sem acreditar totalmente na realidade do que estava a acontecer. Obrigada, sussurrou ela, por ter vindo, por me ter contado a verdade. Eu é que te devo agradecer, respondeu André, por me teres dado a oportunidade de redimir a minha culpa para com a Angelina. Ela tinha razão em tudo. Sempre teve razão. Em casa, Ana demorou muito tempo a decidir-se a abrir o envelope. As mãos tremiam de nervosismo, os pensamentos estavam confusos. Pôs água a aquecer, preparou-se um chá de camomila com mel, tal como a mãe gostava, tirou do armário as bolachas favoritas da mãe e só então se sentou à mesa da cozinha e, com as mãos trêmulas, abriu o envelope. Lá dentro, havia várias folhas dobradas, a caderneta de poupança, um cartão de visita e 2 fotografias. A primeira foto era de um homem de 40 e poucos anos, alto, de cabelos escuros que começavam a ficar grisalhos nas têmporas, com olhos escuros e um sorriso suave. Ele estava ao lado de um cartaz de teatro, onde Ana leu: Teatro Nacional de Maria Ziguis, estreia da peça Éden. Encenação: Rui Moraes. Na segunda foto estavam 3 pessoas, a mãe e o pai, jovens, segurando ao colo uma menina muito pequena com um vestido branco. Os 3 sorriam e via-se como eram felizes. Pai, sussurrou ela, tocando a fotografia com os dedos. Esta sou eu, pequenina. A primeira era uma carta da mãe, datada de abril daquele ano. Estava escrita em várias folhas, com uma caligrafia miúda e cuidada. Minha querida Aninha, se estás a ler esta carta, significa que o tio André cumpriu o meu pedido. Perdoa-me por te ter escondido a verdade sobre o teu pai e a nossa família durante tantos anos. Pensei que estava a fazer o correto, a proteger-te da desilusão e da dor. Mas agora, que me resta tão pouco tempo, percebo. Toda a gente tem o direito de conhecer a sua história, as suas raízes. O Rui Moraes é teu pai, e ele amou-nos às 2. Sim, ele cometeu um erro, traiu-me, mas as pessoas não são perfeitas. Eu fui demasiado orgulhosa para perdoar, demasiado teimosa para vos dar uma oportunidade de se conhecerem. E agora, esta decisão atormenta-me todos os dias. Quando soube da minha doença, o primeiro pensamento foste tu. O que será da minha menina quando eu não estiver cá? Quem a ajudará nos momentos difíceis? Quem lhe dará conselhos? Quem a abraçará quando estiver triste? E percebi, tu tens um pai, que pode ser o teu apoio. Neste envelope encontrarás as cartas dele, ele escreveu-as todos os anos no teu aniversário, na esperança de que um dia as recebêssemos. Eu recebi-as através do tio André, que se encontrou com o detetive Neves,
aquele que o teu pai contratou para nos encontrar. A decisão de te encontrares com ele é apenas tua. Mas sabe que ele é um homem digno, que se arrepende sinceramente dos seus erros, e ele pode dar-te o que eu não posso. A oportunidade de teres uma boa educação na capital, construir uma carreira, viver uma vida plena. Na caderneta de poupança estão 35 mil euros. Foi tudo o que consegui poupar nestes anos, pondo de lado um pouco todos os meses. Chegará para o primeiro ano de estudos na universidade, mas o teu pai tem mais possibilidades. E, o mais importante, ele quer muito ajudar-te. Amo-te mais que a minha vida e quero que sejas feliz. Não repitas os meus erros. Não deixes que o orgulho destrua os laços familiares. Perdoa-me a mim e a ele. Errar é humano, mas o importante é saber perdoar. A tua mãe que te amará sempre. Ana enxugou as lágrimas e pegou na carta seguinte. Era uma mensagem do pai datada do seu 17º aniversário. Minha querida filha, hoje fazes 17 anos. Não sei onde vives, como és, com o que sonhas, mas todos os dias penso em ti. Imagino como te tornaste. Sei que a tua mãe me considera indigno de ser teu pai. E em parte ela tem razão. Cometi um erro pelo qual não me consigo perdoar. Traí as pessoas mais queridas da minha vida por causa de uma fraqueza momentânea e do orgulho. Mas, se algum dia quiseres encontrar-te comigo, se encontrares no teu coração um lugar para o perdão, ficarei imensamente feliz. Estou disposto a pedir perdão às vezes que forem necessárias. Estou disposto a provar que mudei, que me tornei um homem diferente. Consegui muito na vida. As minhas peças estão em cartaz nos melhores teatros do país. Sou conhecido e respeitado no meio profissional. Mas nada disto faz sentido sem ti. Tu és minha filha, meu sangue, e estou disposto a fazer tudo para reparar a minha culpa para contigo e para com a tua mãe. Com amor e esperança, o teu pai, Rui. Havia mais algumas cartas de anos diferentes. Numa, escrita no seu 14º aniversário, o pai contava: Filha, hoje comprei-te um presente. Um lindo livro de poemas da Florbela Espanca, numa edição antiga. Lembro-me de como a tua mãe amava a poesia dela. O livro está no teu quarto, que preparei para ti no meu apartamento. Tem tudo o que uma adolescente pode precisar. Móveis bonitos, livros, até um piano. Espero que um dia possas ver isto. Noutra carta, datada do seu 15º aniversário, ele escrevia sobre os seus casamentos fracassados. Aninha, tentei refazer a minha vida 2 vezes depois do divórcio da tua mãe, mas nada resultou. Percebes? Quando se perde o amor verdadeiro por estupidez própria, é muito difícil encontrar algo parecido. Percebi que a Angelina foi o amor da minha vida e tu, a coisa mais preciosa que eu tinha. Na penúltima carta, escrita há 2 anos, o pai falava do seu estilo de vida. Filha, já tenho 47 anos e vivo sozinho num apartamento grande no Chiado. Trabalho muito, às vezes até tarde da noite. Tenho poucos amigos, principalmente colegas do teatro. Mas todas as noites, ao voltar para casa, entro no teu futuro quarto, sento-me lá e penso em ti. Imagino-te a fazer os trabalhos de casa, a ler livros, a sonhar. Na última carta, escrita há apenas 6 meses, ele escrevia: Filha, já tenho 49 anos. Começo a perceber que talvez não viva o suficiente para te encontrar. Se algo me acontecer, sabe que foste o sentido da minha vida todos estes anos. Deixei-te tudo o que tenho em testamento, o apartamento em Lisboa, a casa de campo em Sintra, as poupanças. Mas, acima de tudo, quero deixar-te o meu amor. Dei instruções ao detetive Neves para continuar as buscas a qualquer custo. Recentemente, ele informou-me que encontrou uma nova pista. E tenho muita esperança que os seus esforços sejam coroados de sucesso. Por agora, resta-me apenas a esperança e a memória daquele curto período em que fomos uma família. O teu pai que nunca deixou de te amar. Ana lia as cartas e chorava. Quanta dor, quantas oportunidades perdidas, quanto tempo perdido. A mãe, claro, queria o melhor, mas teria ela o direito de privar uma filha do pai e um pai da filha. Abriu a caderneta de poupança. Na conta,
Estavam mesmo 35.000 euros. A mãe poupara um pouco todos os meses do seu pequeno salário de bibliotecária. De quanto ela não abdicou, pensou Ana, para juntar esta quantia. No cartão de visita estava escrito Rui Moraes, encenador principal do Teatro Nacional D.C. Maria II, personalidade de mérito artístico e um número de telefone. Ana pegou no telefone e marcou o número várias vezes, mas desligava a chamada, sem coragem. O que diria ela a um homem que não conhecia e de quem não se lembrava? Como explicar por que só ligava agora? Como começar a conversa? Levantou-se, andou pelo quarto, bebeu mais chá, sentou-se novamente ao pé do telefone. A mãe queria que eu o conhecesse, convenceu-se Ana. Portanto, é o correto. Tenho de ganhar coragem. Finalmente, respirando fundo, ela marcou o número e esperou que atendessem. Alô? A voz era profunda, masculina, um pouco cansada, mas agradável. É. É o Rui Moraes? Perguntou Ana com voz trêmula. Fez-se silêncio do outro lado. Depois. Meu Deus! Ana, és tu, filha? Sim, sou eu, sussurrou ela. Aninha, minha querida. Na voz do pai ouviam-se lágrimas. Esperei tanto por esta chamada. Diz-me que estás bem, que está tudo bem contigo. Eu. Eu li as suas cartas. O tio André entregou-mas. O André encontrou-te, graças a Deus. E como está a tua mãe? O André disse-me que ela estava doente. Ana sentiu um nó na garganta. A mãe morreu há 3 meses. De cancro. Um longo silêncio. Depois, uma voz baixa, cheia de dor. Perdoa-me, filha. Eu queria tanto fazer as pazes com ela, pedir-lhe perdão, mas não cheguei a tempo. Ela perdoou-o. Na carta, escreveu que o perdoava. A sério? Havia esperança na voz do pai. Ela perdoou-me mesmo? Sim. E pediu-me para o perdoar também. Disse que as pessoas têm direito a errar. Aninha, eu sei que não tenho o direito de pedir, mas podias vir a Lisboa? Quero tanto ver-te, falar contigo. Eu pago a viagem. Podes ficar em minha casa. Vou pensar, respondeu Ana, insegura. Claro, não tenhas pressa. Compreendo que isto também é um grande estresse para ti, mas sabe que esperarei o tempo que for preciso. Falaram durante mais meia hora. Rui perguntou sobre a vida dela, os estudos, os planos para o futuro. Falou sobre si, sobre o teatro, sobre como a sua vida mudara ao longo daqueles anos. Ana foi relaxando gradualmente. O pai parecia ser um interlocutor agradável, uma pessoa interessante. Ouve, disse ele no final da conversa. Se decidires vir, tenho algo especial para ti. O teu quarto sempre foi para ti. Esperei tanto que um dia viesses. E muitas fotografias nossas, minhas e da tua mãe. Acho que vais gostar de as ver. Está bem, disse Ana. Ligo-lhe amanhã e digo-lhe quando poderei ir. Obrigada, minha filha. Obrigada por teres ligado. Este é o dia mais feliz da minha vida nos últimos 18 anos. Depois de se despedirem, Ana ficou muito tempo sentada com o telefone na mão. O pai parecera-lhe sincero, arrependido, e a mãe tinha razão, ele mudara mesmo. No dia seguinte, Ana acordou com uma decisão firme. Ela iria a Lisboa. Durante a noite, custou-lhe a adormecer, a pensar na conversa com o pai, a reler as cartas dele, a olhar para as fotografias. E quanto mais pensava, mais percebia. A mãe tivera razão em encaminhá-la para ele. De manhã, ligou a Rui. Pai, eu decidi. Quero ir visitar-te. A sério? Na voz do pai ouviam-se lágrimas de alegria. Quando? Eu trato de tudo. Talvez no fim de semana? No sábado? Claro. Vou já enviar-te dinheiro para o bilhete, primeira classe, carruagem cama, e vou esperar-te à estação, claro. A conversa ao telefone durou quase 1 hora. Rui Moraes fazia imensas perguntas sobre a vida da filha, os seus passatempos, os planos para o futuro. Falava sobre si, sobre o seu trabalho, sobre como a sua vida mudara ao longo daqueles anos. Quero mostrar-te Lisboa.
dizia ele, entusiasmado. Os teatros, os museus, os parques. Quero apresentar-te aos meus amigos, aos atores do nosso teatro. E, acima de tudo, quero conhecer-te, perceber quem te tornaste, com o que sonhas. Combinaram que Ana chegaria a Lisboa no sábado de manhã e voltaria para casa no domingo à noite. Por enquanto, ela não estava preparada para uma estadia prolongada numa cidade desconhecida com uma pessoa praticamente desconhecida. Eu compreendo a tua cautela, disse Rui. Não temos pressa. O importante é que concordaste em vir. Na quinta-feira, Ana encontrou-se com o tio André. Ele foi buscá-la de carro e convidou-a para um bom restaurante no centro de Braga. Queria celebrar a decisão dela de se encontrar com o pai. Estou orgulhoso de ti, disse ele, erguendo um copo de sumo. Isso exige coragem. Perdoar e dar uma segunda oportunidade a alguém. E você não se arrepende de me ter revelado a verdade? Perguntou Ana. Talvez a mãe tivesse razão em esconder tudo isto. André abanou a cabeça. Não, não me arrependo. A verdade é sempre melhor que a mentira, mesmo que seja dolorosa. E a tua mãe? Ela fez o que achava correto naquele momento. Mas as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. E tu sempre tiveste o direito de conhecer o teu pai. Ele contou a Ana mais detalhes sobre os seus encontros com Rui. Sabes o que mais me impressionou? Ele ainda se lembra de tudo sobre ti e a tua mãe. Quais eram as flores favoritas dela? Que música ela ouvia como tu eras em criança? E ele contou-me que todos os anos, no teu aniversário, compra um bolo e põe-no na mesa, celebra o teu dia sozinho. É triste, disse Ana baixinho. Sim, mas agora ele tem a oportunidade de mudar tudo. Se tu, claro, quiseres. Na sexta-feira à noite, Ana fazia as malas para a viagem. Escolheu as roupas mais bonitas que tinha. Queria causar uma boa impressão ao pai. A tia Valéria Azevedo apareceu para se despedir. Não te preocupes, menina. Vai correr tudo bem. E se precisares de alguma coisa, liga. Estou sempre aqui. Obrigada, tia Valéria, por tudo, por ter ajudado a mãe, por me estar a apoiar agora. Ora, querida, somos vizinhas, quase família. A 22 de julho, um sábado de manhã cedo, Ana apanhou o comboio para Lisboa. A viagem de Braga até a capital demorou cerca de 3 horas. Ela ia sozinha na carruagem-cama. O pai tinha mesmo comprado um bilhete de primeira classe. Durante toda a viagem, ela não conseguiu estar quieta, de tão nervosa. Lia um livro, olhava pela janela para os campos e florestas que passavam. Mas os pensamentos voltavam constantemente ao encontro que se aproximava. Como seria o pai agora? Será parecido com a fotografia? Terá mudado? Será que se dariam bem? E o mais importante, será que ele não se desiludiria com ela? Afinal, ele sonhara com aquele encontro durante 18 anos e ela era apenas uma rapariga vulgar da província, sem talentos ou feitos especiais. O comboio chegou a Lisboa pontualmente. A estação de Santa Apolônia estava barulhenta e cheia de gente, pessoas apressadas a tratar das suas vidas, anúncios soavam pelos altifalantes, algures tocava música. Ana saiu da carruagem com uma pequena mala na mão e começou a olhar ao redor. E então viu, um homem alto, num elegante fato cinzento, estava perto da saída com um ramo de rosas brancas nas mãos. Ana reconheceu-o imediatamente, embora ele estivesse visivelmente mais velho do que na fotografia. O cabelo estava completamente grisalho. O rosto tinha rugas, mas os olhos continuavam os mesmos, bondosos e atentos. Ana. Ele aproximou-se, hesitante, como se temesse que fosse um sonho. Pai, disse ela baixinho, e ele abraçou-a com cuidado, como se tivesse medo que ela desaparecesse. Ficaram ali, no meio da estação barulhenta, abraçados, a chorar. Ambos percebiam que aquele era o momento pelo qual tinham esperado tantos anos. Como tu és linda, sussurrou Rui, afastando-se e olhando para a filha. Exatamente como a tua mãe em jovem. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. E tu estás igual ao da fotografia, só um pouco mais velho. Sorriu Ana por entre as lágrimas. Sim, sorriu ele tristemente.
Mas o importante é que finalmente nos encontramos. A caminho de casa, Rui mostrava Lisboa à filha. A Praça do Comércio, o Castelo de São Jorge, o Chiado. Falava sobre a história da cidade, sobre o seu trabalho, sobre o teatro. Ana olhava pelas janelas do táxi e não conseguia acreditar que estava na capital, que ao seu lado estava o pai que ela julgava morto. E agora o mais importante, disse Rui quando chegaram a um belo edifício antigo no Chiado. Quero mostrar-te a tua casa. Espero que gostes. O apartamento de Rui Moraes no Chiado impressionou Ana pelo seu tamanho e decoração. 4 quartos, tetos altos, chão de parquet, móveis antigos. As paredes estavam cobertas de cartazes de teatro, fotografias com atores famosos, diplomas e prêmios. Este é o teu quarto, disse ele, abrindo a porta para um quarto luminoso com 2 janelas. Preparei-o há muitos anos. Sempre tive esperança que um dia viesses para cá. No quarto, havia móveis bonitos de madeira clara, uma cama com cabeceira esculpida, uma secretária, estantes cheias de literatura clássica. Nas paredes havia reproduções de quadros de pintores famosos e na mesa de cabeceira, fotografias da mãe em diferentes idades. Como é que tem fotografias da mãe? Surpreendeu-se Ana. O teu tio André enviou-me algumas, e as outras eu já tinha, do tempo do nosso casamento. Rui sorriu tristemente. Sabes, eu amei sempre a tua mãe, apesar de tudo. Percebo que não tenho direito ao perdão, mas o que aconteceu foi o maior erro da minha vida. Ele foi até ao armário e abriu-o. Tirou com um saco com roupa de criança, vestidinhos, camisolas, um casaco. São coisas tuas de infância, disse ele baixinho. Quando a tua mãe se foi embora, disse que já não precisavas delas, mas eu não consegui deitá-las fora. Estiveram aqui todos estes anos a fazer-me lembrar de ti. Eu lembro-me deste cor-de-rosa, sussurrou ela. A mãe mostrou-me uma fotografia em que eu estava com este vestido. Tenho um álbum com as nossas fotografias de família, disse Rui. Queres ver? Passaram a hora seguinte a ver fotografias. Ana viu-se muito pequena, a tomar banho, a ser alimentada, a dar os primeiros passos. Viu os pais jovens e felizes que adoravam a filha. Eras tão engraçada, ria-se Rui, mostrando uma fotografia onde Ana, com 1 ano, tinha barrado a cara com chocolate. E tão inteligente. Com 1 ano já dizias mãe e pai, e com 1 ano e meio falavas em frases. A mãe contava que eu comecei a falar e a ler cedo, disse Ana. Mas ela nunca mencionou que tinha sido tu a ensinar-me. Ensinamos-te juntos, líamos-te histórias todas as noites, fazíamos jogos didáticos. Tu eras o centro do nosso universo. Ao almoço num restaurante acolhedor perto de casa, Rui falava sobre o seu trabalho no teatro, sobre as peças que encenava, sobre os atores com quem trabalhava. Ana ouvia com interesse. O mundo do teatro parecia-lhe tão distante e inacessível. E tu gostavas de ligar a tua vida ao teatro? Perguntou ele. Tens alguma inclinação artística? Não sei, respondeu Ana honestamente. Entreguei os documentos no Instituto de Educação, queria ser professora de português e literatura, mas agora já não tenho a certeza. Talvez valha a pena tentar algo diferente. Tens tempo para pensar, disse Rui gentilmente. E sabe que, seja o que for que escolhas, eu vou apoiar-te. Queres estudar em Lisboa? Ajudamos-te a entrar. Queres ficar em casa? Também é bom. O importante é que sejas feliz. Depois do almoço foram ao Teatro Nacional de Maria Segumpons. Rui tinha um ensaio de uma nova peça e queria apresentar a filha à companhia. Mas não fiques nervosa, disse ele a caminho. Os atores são pessoas simples e simpáticas. Vão ficar contentes por te ver. O teatro causou uma impressão indelével em Ana. Um belo edifício antigo, um átrio luxuoso com colunas de mármore, retratos de grandes atores nas paredes, e quando entraram na sala de espetáculos, ela susteve a respiração. Cadeiras de veludo vermelho, um palco enorme, o teto pintado.
Bonito, não é? Sorriu Rui, notando a admiração da filha. Trabalho aqui há 10 anos, mas ainda me admiro com esta beleza todos os dias. No palco, decorria um ensaio. Atores em roupas normais liam o texto. O assistente de encenação fazia anotações num bloco. O técnico de luz ajustava a iluminação. Quero apresentar-vos, disse Rui subindo ao palco. Esta é a minha filha, Ana. Ana sentiu as bochechas a arder. A palavra filha soava estranha, mas tão calorosa e orgulhosa na boca do pai. A atriz principal do teatro, uma mulher bonita de 40 e poucos anos com um vestido prateado, aproximou-se deles. Natália Vasque, apresentou-se. Muito prazer em conhecer-te, o Rui falou tanto de ti. São mesmo muito parecidos, não são? Concordou um ator mais velho, com um rosto nobre. Os mesmos lábios, o mesmo sorriso. Ana cumprimentou os atores timidamente. Eles foram muito simpáticos, perguntaram-lhe sobre a sua vida, brincaram, contaram histórias interessantes da vida teatral. E não gostavas de experimentar o teatro? Perguntou Natália. Tens um rosto muito expressivo, uma voz agradável e, o mais importante, tens algo especial, magnetismo. Nunca pensei nisso, respondeu Ana, envergonhada. Pois devias. Na nossa profissão, o principal não é a formação, mas o talento e a vontade. A formação pode se adquirir, mas o talento é um dom divino. Depois do ensaio, Rui mostrou a Ana todo o edifício do teatro, os camarins, as salas de caracterização, os armazéns de cenários, as oficinas. Ela observava com interesse os figurinos, as perucas, os adereços de teatro. É um mundo inteiro, disse ela, tão complexo e interessante. Sim, o teatro é um universo especial, concordou o pai. Aqui cria-se beleza, aqui as pessoas vivem emoções verdadeiras. É um trabalho muito importante. Ajudar as pessoas a pensar, a sentir, a tornarem-se melhores. À noite, jantaram no apartamento. Rui cozinhou ele mesmo, afinal, não era um mau cozinheiro. Tive de aprender, riu-se ele, mexendo algo na frigideira. Quando se vive sozinho, torna-se independente por necessidade. Durante o jantar, falaram sobre o passado, o futuro, sobre a vida. Rui falava dos seus planos para a nova temporada teatral, das peças que queria encenar. Ana partilhava as suas dúvidas sobre a escolha da profissão. Sabes, disse Rui, acho que a tua mãe não se importaria que escolhesseis o teatro. Ela própria amava muito a arte, ia muitas vezes a espetáculos, lia peças. A sério? Claro. Conhecemos-nos precisamente graças ao nosso amor comum pelo teatro, e ela dizia sempre que o mais importante na vida é encontrar a nossa vocação. Tarde da noite, Ana estava deitada no seu quarto e não conseguia adormecer. O dia tinha sido tão intenso e emocional que precisava de tempo para processar tudo. O pai era exatamente como ela o imaginara das cartas, bondoso, talentoso, sinceramente arrependido dos seus erros. Mãe, pensava ela, olhando para o teto, tinhas razão, ele é uma boa pessoa e eu percebo por que é que o amavas. A manhã de domingo começou com o pequeno almoço no terraço. Rui vivia no último andar. Do terraço, havia uma vista maravilhosa sobre a Lisboa antiga. Os telhados vermelhos, as cúpulas douradas das igrejas, os parques verdes. Bebo café aqui todas as manhãs, disse ele, servindo um sumo natural à filha. E penso em ti e na tua mãe. Imagino como tomaríamos o pequeno almoço aqui os três, se tudo tivesse sido diferente. Arrependes-te do que aconteceu? Perguntou Ana. Todos os dias. Mas sabes o que percebi ao longo destes anos? Não se pode viver no passado. O importante é o que temos agora. E agora, eu tenho-te a ti, a coisa mais preciosa que pode existir. Depois do pequeno almoço, foram passear pelo Chiado. Rui mostrava à filha os seus lugares favoritos. Pequenos cafés, lojas de antiguidades, galerias de arte. Numa das galerias estava patente uma exposição de fotografias de teatro, e em várias imagens Ana viu o seu pai. Jovem,
absorto no seu trabalho. Isso foi há uns 15 anos, disse ele, olhando para a fotografia. Na altura estava a encenar o Hamlet, uma das minhas peças favoritas. Não mudaste nada, sorriu Ana. Continuas igualmente apaixonado. O trabalho no teatro conserva a juventude da alma, respondeu Rui. Quando se trabalha com arte, não se envelhece por dentro. Numa das livrarias, compraram várias peças de dramaturgos contemporâneos que Rui recomendou à filha que lesse. Se decidires ligar a tua vida ao teatro, começa por aqui, disse ele. Uma boa peça é a base de um espetáculo. Ao almoço, num restaurante acolhedor no Chiado, juntou-se a eles um homem de 50 e poucos anos, colega de Rui, encenador de um teatro vizinho. Miguel Campos, apresentou-se. Amigo de longa data do teu pai. Muito prazer em conhecer-te, Ana. O Miguel é um dos melhores encenadores de Lisboa, disse Rui. Ele tem um faro incrível para pessoas talentosas. Miguel Campos olhou atentamente para Ana. Sabes que tens uma aparência muito interessante para o teatro. Olhos expressivos, traços regulares, boa dicção. Se quiseres entrar na escola de teatro, fala comigo. Ajudo-te a preparar. Obrigada, respondeu Ana, envergonhada. Mas ainda não decidi. Não tenhas pressa com a decisão, disse Miguel. Mas se a tua alma pende para o teatro, não percas a oportunidade. O talento é um dom que precisa de ser desenvolvido. Depois do almoço, voltaram para casa. E Rui mostrou à filha o seu escritório. Era uma sala grande com estantes até ao teto, uma secretária antiga e um piano de cauda, num canto. Aqui é onde trabalho nas peças, explicou ele. Leio os textos, faço as notas de encenação, às vezes toco piano. Ajuda-me a pensar. Pai, Ana chamou-o assim pela primeira vez naqueles dias. Conta-me em pormenor o que aconteceu naquela altura. Quero saber a verdade toda. Rui ficou muito tempo em silêncio, depois sentou-se na poltrona em frente à filha e começou a contar. Eu era jovem, tolo, convencido. O sucesso no teatro subiu-me à cabeça. Achei que podia permitir-me tudo. Apareceu uma nova atriz no teatro, a Susana Couto. Bonita, talentosa, ambiciosa, ela mostrava interesse em mim, flirtava, dava a entender. E tu cedeste. Para minha vergonha, sim. Pensei que seria apenas um caso, nada sério. Mas arrastou-se por vários meses. E depois a Angelina descobriu. Apanhou-nos no teatro depois da estreia. Ela veio felicitar-me pelo sucesso, trouxe o meu bolo favorito, e nós estávamos com a Susana. Rui não conseguiu terminar a frase. E o que aconteceu a seguir? Primeiro, ela não disse uma palavra. Simplesmente deu meia volta e saiu. Em casa fez-me uma cena, chorou, gritou, exigiu explicações. Eu jurei que não significava nada, que nunca mais se repetiria. A mãe acreditou. Queria acreditar. Tentamos reatar a relação, mas eu revelei-me um homem fraco. 6 meses depois, tudo se repetiu. Com a mesma mulher? Sim, e então a Angelina percebeu que nada mudaria. Ela era uma mulher de princípios. Para ela, a traição era imperdoável. Ana ficou em silêncio a processar o que ouvira. E tu amava-la? Perguntou ela por fim. Amava-a muito. E continuo a amar até hoje, respondeu Rui honestamente. Sabes qual é o pior? Na altura, eu não percebi o que estava a perder. Achava que a família era algo garantido, que se podia brincar com o fogo sem me queimar. A consciência só veio mais tarde, quando já era tarde demais. E o que aconteceu a essa atriz, a Susana? Ela rapidamente encontrou um novo protetor, um produtor de outro teatro. Afinal, eu era apenas um degrau na carreira dela. Um ano depois, foi para os Estados Unidos e nunca mais voltou. E tu percebeste que tinhas perdido a família por nada. Exatamente. Pelo meu egoísmo, por uma fraqueza momentânea, pelo desejo de me sentir irresistível. Uma estupidez pela qual pago há 18 anos. Ana levantou-se e foi até a janela. Lá embaixo,
O chiado fervilhava. Os transeuntes apressavam-se. Músicos de rua tocavam melodias. Mas tu mudaste, disse ela, sem se virar. Eu sinto isso. Sim, mudei, percebi o que significa o amor verdadeiro, o que significa a família, mas já era tarde. A tua mãe foi inflexível. E tentaste encontrá-la? Sempre. Primeiro, eu próprio. Andei por cidades, perguntei a conhecidos, pus anúncios em jornais. Depois contratei detetives privados. Um deles encontrou o vosso rastro recentemente, mas quando me informou, proibiu de te contactar diretamente. Decidi que tinha de agir através do André. Por quê? Porque percebi que não se pode entrar na vida de alguém como um bárbaro. Tu tinhas de decidir por ti mesma se querias ver-me. À noite, quando chegou a hora de se preparar para o comboio, Rui entregou um presente à filha. Uma bonita caixa de joias em madeira de mogno. Isto era da tua avó, minha mãe, disse ele. Ela pediu-me para se entregar à neta quando ela crescesse. Dentro da caixa havia um broche antigo com pedras preciosas e um bilhete à minha querida neta Ana da avó Isabel. Sê feliz, querida. Ela morreu há 5 anos, disse Rui baixinho. Até os últimos dias teve esperança de te ver. Eu tinha uma avó, sussurrou Ana, examinando o broche. E nunca a vi. Ela amava-te muito. No quarto dela estava pendurada uma fotografia tua em criança. Na estação, demoraram muito a despedir-se. Rui falava sem parar, como se temesse que fosse o último encontro deles. Promete que vais ligar. Promete que vens outra vez. Estou disposto a ir ter contigo todos os fins de semana, se não te importares. Prometo, disse Ana, e de repente percebeu que queria mesmo isso. E vou pensar em ir estudar para Lisboa. A sério? O rosto de Rui iluminou-se. Isso seria maravilhoso. Poderíamos recuperar o tempo perdido. No comboio, Ana demorou muito a acalmar-se. 2 dias em Lisboa tinham virado a sua vida do avesso. Ela vira um mundo diferente, o mundo do teatro, da arte, das grandes oportunidades, e percebeu que a vida na província já não a satisfazia. Mas o mais importante, ela encontrara um pai. Um homem que a amava sinceramente, que estava disposto a dar-lhe tudo o que podia. E a mãe tivera razão em encaminhá-la para ele. A última lição da mãe, pensava Ana, olhando pela janela para as luzes que passavam. Uma lição de perdão e amor. Em casa, no apartamento, tudo parecia pequeno e apertado depois da vastidão de Lisboa. Ana contou à tia Valéria sobre o pai, o teatro, as perspectivas que se abriam para ela na capital. Então decidiste mudar-te? Perguntou a vizinha, ouvindo atentamente o relato. Ainda não sei, respondeu Ana honestamente. Por um lado, apetece-me muito. Por outro, tenho medo de deixar tudo o que conheço ir para tão longe. E o que diz o teu coração? Ana ficou pensativa. O coração dizia que ela devia arriscar tentar uma vida nova. Mas a razão aconselhava cautela. No dia seguinte, falou com o tio André. Ele perguntou-lhe sobre a viagem. Ouviu atentamente todos os pormenores. Fico feliz que tudo tenha corrido bem, disse ele. O Rui mudou mesmo. Sente-se isso até nas conversas telefônicas com ele. Tio André, o que faria a mãe no meu lugar? A tua mãe era uma mulher muito corajosa, respondeu ele após uma pausa. Quando era preciso tomar uma decisão, ela não tinha medo de arriscar. Lembro-me de como ela saiu da nossa cidade natal, sozinha com uma criança pequena nos braços, sem saber o que a esperava. Isso exigiu uma coragem enorme. Então vale a pena tentar? Acho que sim. Tens o apoio do teu pai, tens oportunidades de desenvolvimento. E se algo correr mal, pode sempre voltar. És jovem. Tens a vida toda pela frente. Rui ligava todos os dias. Contava como corria o seu trabalho, interessava-se pelos planos dela. Perguntava cautelosamente se ela não mudara de ideia sobre mudar-se para Lisboa. Se quiseres tentar entrar na IESTC, Escola Superior de Teatro e Cinema, podemos entregar os documentos, disse ele numa das conversas. E se eu não entrar? Então tentamos outra universidade. Há muitas boas faculdades em Lisboa. O principal é a tua vontade de aprender e evoluir.
Ana refletiu muito. A escola de teatro parecia um sonho inatingível. O que sabia ela sobre representação? Mas, por outro lado, os 2 dias no teatro mostraram-lhe que aquele mundo a atraía muito. Finalmente tomou uma decisão. Pai, eu quero tentar entrar na ISTC. A sério? A alegria na voz de Rui era genuína. Então venha o mais depressa possível. Temos de te preparar para os exames. Vou encontrar os melhores professores. Vamos estudar todos os dias. Mas e se não derem nada? Vai dar, disse ele com confiança. Tu tens aptidão natural, tens vontade, e o resto é técnica e preparação. Os preparativos para a mudança para Lisboa demoraram alguns dias. Ana embalou as coisas essenciais, despediu-se dos amigos, dos colegas do café. Marina Barbosa ficou triste por perder uma boa funcionária, mas desejou-lhe sorte. Fazes bem, menina. Em Lisboa há mais oportunidades. E se quiseres voltar, trabalho aqui não te falta. O tio André veio levá-la à estação. Na despedida, entregou-lhe um envelope com dinheiro. Isto é para os primeiros tempos, disse ele. E se precisares de mais, pede. Estou orgulhoso de ti, Aninha. Estás a fazer a escolha certa. A 1 de agosto, Ana apanhou novamente o comboio para Lisboa. Desta vez, com uma mala grande e a firme intenção de ficar na capital por muito tempo. Rui esperava-a com um ramo de flores e um largo sorriso. Bem-vinda à casa, filha. A palavra casa soava estranha, mas agradável. Ana começava a perceber que Lisboa podia mesmo tornar-se a sua casa. A preparação para os exames da ESTC começou logo no dia seguinte. Rui encontrou os melhores professores para a filha. Uma professora de expressão vocal, um coreógrafo, um professor de representação. Temos pouco tempo, dizia ele, ao fazer o horário das aulas. Mas se te dedicares a sério, vais conseguir. Os dias tornaram-se incrivelmente preenchidos. De manhã, aulas de expressão vocal com Irina Bastos, uma atriz de mérito que ensinara na própria ISTC. Ela ensinava Ana a respirar corretamente, impostava-lhe a voz, trabalhava a dicção. Tens uma boa voz natural, dizia ela. Mas precisas de aprender a controlá-la, a torná-la um instrumento de representação. Depois do almoço, aulas de representação com Olavo Matos, um ator de renome. Ele ensinava-lhe as bases da profissão. Como trabalhar o texto, como construir uma personagem, como sentir o parceiro em cena. A representação não é só talento, explicava ele. É um ofício que se aprende a vida inteira. Cada papel é um novo desafio, uma nova tarefa. À noite, coreografia com Sofia Vilar. Ana nunca fizera dança a sério e estas aulas eram-lhe particularmente difíceis. O ator tem de dominar o seu corpo, dizia a coreógrafa. Cada movimento deve ser consciente, expressivo. Rui ajudava a filha a preparar-se para os exames, escolhia os excertos adequados para a audição, ensaiava os exercícios com ela. O principal é não ter medo, dizia ele. A comissão não vai avaliar a tua preparação, mas o teu potencial. Mostra que tens vontade de aprender e evoluir. Em 2 semanas de preparação intensiva, Ana sentiu como estava a mudar. Tornara-se mais confiante, aprendera a controlar a respiração e a voz, começara a perceber os fundamentos da representação. Estás de parabéns, dizia Rui observando as suas aulas. Vê-se que trabalhas com total dedicação. Estou orgulhoso de ti. Todas as noites passeavam por Lisboa e o pai mostrava a cidade à filha, a Praça do Comércio iluminada, as margens do Tejo, os pátios antigos de Alfama. Contava-lhe a história do teatro, dos grandes atores do passado, de como a arte teatral se desenvolvera em Portugal. O teatro não é apenas entretenimento, dizia ele. É uma forma de compreender a vida, uma forma de falar com as pessoas sobre coisas importantes. Um bom ator pode mudar o mundo para melhor. Nestas semanas estabeleceu-se uma relação calorosa e de confiança entre pai e filha. Ana deixou de ser tímida, começou a partilhar com ele os seus pensamentos, dúvidas, planos para o futuro. Sabe, disse ela uma noite, acho que a mãe ficaria contente. Sinto a presença dela ao meu lado, o apoio dela. Claro que ficaria contente.
concordou Rui. A Angelina sempre quis o melhor para ti. E o facto de ela te ter encaminhado para mim mostra a sabedoria e a generosidade dela. O tio André ligava de poucos em poucos dias, perguntava pela preparação para os exames, dava conselhos e apoio moral. Lembra-te, dizia ele, aconteça o que acontecer nos exames, tu já conseguiste muito, encontraste o teu pai, ganhaste uma família, descobriste um mundo novo. Isso já é uma vitória. A 15 de agosto chegou o dia dos exames. Ana acordou cedo, sentindo-se simultaneamente nervosa e concentrada. Rui preparou o pequeno almoço, mas ela não tinha fome. Estás nervosa? Perguntou ele. Muito, respondeu ela honestamente. Isso é normal. O nervosismo ajuda a mobilizar. O principal é lembrar-te de tudo o que aprendemos e seres tu própria. A ISTC recebeu-os com uma atmosfera solene. No átrio da escola, apinhavam-se candidatos de todo o país. Ouviam-se conversas em diferentes sotaques. Sentia-se a tensão e a expectativa. Daqui não passo, disse Rui à entrada. Tens de fazer este caminho sozinha. Fico aqui à tua espera. Os exames decorreram em várias fases. Primeiro, as audições, onde era preciso ler um excerto de uma peça clássica. Ana escolheu o monólogo de Nina de A Gaivota de Chekhov. Era uma obra que ela e o pai tinham ensaiado longamente. Excelente escolha, disse um dos membros do júri. Um papel muito complexo para uma atriz principiante. Ana começou a ler e, gradualmente, tudo o resto desapareceu. O júri, o nervosismo, o medo, ela tornou-se Nina, a jovem que sonhava com a fama e o amor. A voz soava confiante. As emoções eram genuínas. Obrigado, disse o presidente do júri quando ela terminou. Muito bem, tem aptidão natural. A segunda fase era a improvisação. Era preciso apresentar um exercício sobre um tema dado. Ana recebeu o tema à espera por uma notícia importante. Ela lembrou-se de como ela própria esperara pelos resultados dos exames na escola, de como ficara nervosa antes da chamada do pai e transpôs essas emoções para uma pequena cena. Interessante interpretação, observou uma das professoras. Vê-se que a rapariga sabe observar a vida e transportar as suas observações para o palco. A terceira fase era a entrevista. Os membros do júri perguntaram sobre a sua motivação, a sua compreensão da profissão de ator, os seus planos para o futuro. Por que exatamente o teatro? Perguntou o diretor. Porque o teatro permite compreender as pessoas, respondeu Ana. Cada papel é uma oportunidade de viver outra vida, compreender outra pessoa e transmitir essa compreensão aos espectadores. E está preparada para as dificuldades? A profissão de ator é muito difícil. Muitas recusas, desilusões, incertezas. Estou pronta, disse Ana com firmeza. Sei que não será fácil, mas estou disposta a trabalhar e a aprender. A última prova foi a verificação das aptidões musicais. Era preciso cantar uma canção com acompanhamento de piano. Ana escolheu o fado Barco Negro. Era uma canção que a mãe adorava. Cantava-a muitas vezes em casa. Quando todos os exames terminaram, Ana saiu para junto do pai, cansada, mas satisfeita consigo mesma. Como correu? Perguntou ele ansioso. Bem, parece-me, respondeu ela. Fiz tudo o que podia. Os resultados saem daqui a 3 dias, disse Rui. Por agora, vamos celebrar. Estiveste muito bem. Foram a um restaurante onde Rui pediu um jantar de celebração. À mesa, ele contou à filha sobre os seus próprios exames para a escola de teatro, muitos anos antes. Eu também estava muito nervoso, recordou. Mas o principal era mostrar ao júri que eu tinha paixão pelo teatro, vontade de evoluir. E tu tens isso. Vi-o hoje nos teus olhos. Os 3 dias de espera arrastaram-se penosamente. Ana não conseguia estar quieta, pensava constantemente nos exames, analisava cada palavra do júri. Não te atormentes, dizia Rui. Será o que tiver de ser. O importante é que tentaste. A 18 de agosto foram afixados os resultados. Ana tinha entrado. O nome dela estava na lista de admitidos ao primeiro ano do curso de teatro. Não acredito, sussurrou ela, olhando para a lista. É verdade. É verdade, filha.
Rui abraçou-a e ambos choraram de alegria. Entraste numa das melhores escolas de teatro do país. À noite fizeram uma verdadeira festa. Rui convidou os seus amigos, atores e encenadores que deram os parabéns a Ana pela sua entrada. A nossa futura estrela, brindou Miguel Campos. Ao talento, ao trabalho e à sorte. A família, acrescentou Rui. Por finalmente nos termos encontrado, Ana ligou ao tio André, contando-lhe a boa nova. Tio, eu entrei na ESTC, consegue imaginar? Parabéns, querida. A voz de André tremia de emoção. Estou tão feliz por ti. A tua mãe ficaria tão feliz. Obrigada por tudo. Se não fosse você, eu nunca teria sabido a verdade, nunca me teria encontrado com o pai. É o destino, Ana. A tua mãe planeou tudo direitinho. Os estudos na ESTC revelaram-se ainda mais difíceis e fascinantes do que Ana imaginara. Cada dia trazia novas descobertas. História do teatro, representação, expressão vocal, dança, canto. Os seus colegas eram rapazes e raparigas de diferentes cantos do país, cada um com a sua história, os seus sonhos. Ana integrou-se rapidamente no grupo, fez amizade com algumas raparigas. És uma sortuda, dizia-lhe a amiga Natália. Tens o apoio da família, e nós estamos aqui todos por nossa conta. Rui acompanhava o progresso da filha, ajudava com conselhos, mas não interferia no processo acadêmico. Tu tens de fazer este caminho sozinha, dizia ele. Eu só posso apoiar. Os professores notavam as capacidades de Ana, o seu empenho e responsabilidade. Logo no primeiro ano, deram-lhe um pequeno papel numa peça da escola. Tens boas aptidões naturais, dizia o professor de representação. Mas o mais importante, sabes ouvir e escutar. É uma qualidade rara num ator principiante. No final do primeiro semestre, Ana percebeu que fizera a escolha certa. O teatro tornara-se para ela não apenas uma profissão, mas um modo de vida, uma forma de compreender o mundo. Nas férias de Natal, foi à casa, a Braga, encontrou-se com o tio André, visitou a campa da mãe. Mãe, dizia ela, de pé junto à lápide, estou a estudar teatro em Lisboa. Tenho um pai que gosta muito de mim. Tudo correu como tu querias. O tio André também estava satisfeito com as mudanças na vida da sobrinha. Tu mudaste, dizia ele. Estás mais confiante, mais madura, vê-se que estás a fazer o que gostas. E você, não pensou em mudar-se para Lisboa? Perguntou Ana. O pai diz que os hospitais da capital precisam de bons médicos. Pensei, admitiu André. Aqui, depois da morte da minha mulher, tudo me faz lembrar o passado. E em Lisboa, estaria mais perto de ti. Então mude-se. Seremos uma verdadeira família. Na primavera, o tio André mudou-se mesmo para Lisboa. Conseguiu um emprego como médico no serviço de cirurgia cardiotorácica numa das principais clínicas. Alugou um apartamento perto do de Rui. Agora tem uma filha e um irmão, brincava Rui. Uma família a sério. Juntavam-se muitas vezes, jantavam, iam ao teatro, passeavam por Lisboa. Ana falava dos estudos, partilhava planos para o futuro. Sabem, disse ela numa noite de primavera, enquanto estavam sentados no terraço em casa do pai. Acho que a mãe está a olhar por nós lá de cima e está feliz. O plano dela resultou. Tornamo-nos uma família. A última lição da tua mãe, disse André pensativo. Uma lição de perdão e amor. Sim, concordou Rui. A Angelina ensinou-nos o mais importante, que a família é mais importante que o orgulho, que o amor é mais forte que o ressentimento. No final do primeiro ano, Ana já tinha um papel de destaque na peça de final de curso dos alunos mais velhos. Rui e André foram à estreia e choraram de orgulho ao vê-la em palco. Uma verdadeira atriz, sussurrava Rui. Vê como ela vive em cena, como sente o parceiro. Depois do espetáculo, uma atriz de mérito, uma das principais professoras da escola, aproximou-se deles. A sua filha é muito talentosa, disse ela a Rui.
Ela tem o essencial que um ator precisa: a capacidade de viver em palco com verdade. No verão, os três, Ana, Rui e o tio André, foram para a casa de campo em Sintra. André tirou férias e passou o mês de julho inteiro com eles na casa perto de Lisboa. Passeavam pelo Pinhal, faziam churrascos, liam em voz alta, discutiam planos para o futuro. Ana sonhava um dia representar num teatro profissional. Rui planeava novas peças. André habituava-se à vida em Lisboa. Sabem, disse Ana numa noite, enquanto estavam sentados na varanda a ver o pôr do sol. Acho que a mãe planeou tudo direitinho. Ela sabia que nos iríamos encontrar e que nos tornaríamos uma verdadeira família. A tua mãe era uma mulher muito sábia, concordou Rui. Ela conseguiu, mesmo da sua partida, fazer uma lição de amor e perdão. A última lição da mãe, repetiu Ana baixinho. Ela ensinou-nos a perdoar, a amar e a valorizar o que temos. Ficaram sentados em silêncio, cada um a pensar na sua vida. Ao longe, os pássaros cantavam, cheirava a pinho e a flores de verão. Ana pensava em como a sua vida mudara naquele ano. Na primavera anterior, ela era uma órfã solitária numa cidade de província. E agora tinha um pai que a amava, um tio carinhoso, uma vocação que amava, um futuro brilhante. Mãe, sussurrou ela, olhando para as estrelas. Obrigada por tudo. Pelo teu amor, pela tua sabedoria, por me teres dado estas pessoas maravilhosas. Pela última lição que se tornou a mais importante da minha vida. E pareceu-lhe que, algures muito longe, entre as estrelas cintilantes, a mãe lhe sorria e dizia: Sê feliz, minha querida menina. Tu mereces essa felicidade. Estarei sempre ao teu lado. No segundo ano, Ana já era uma rapariga confiante, que sabia exatamente o que queria da vida. Tinha uma família que a amava e apoiava. Tinha uma vocação que lhe trazia alegria e inspiração. Tinha um futuro cheio de planos e esperanças. Rui dizia muitas vezes aos colegas que estava grato ao destino pela segunda oportunidade. Perdi 18 anos da vida da minha filha, mas ganhei a oportunidade de ser um verdadeiro pai. Isso vale ouro. O tio André também mudara com a mudança para Lisboa. Tornara-se mais aberto, mais alegre, tinha um novo sentido para a vida. No hospital era respeitado como um especialista de topo. Ao seu lado estava a família recém-encontrada. Sabem, disse ele uma vez num jantar de família. Acho que a Angelina está a olhar por nós lá de cima e está feliz. O último plano dela acabou por ser o mais bem-sucedido. Ela uniu-nos a todos. Sim, concordou Ana. A última lição da mãe foi a mais importante. Ela ensinou-nos que o amor é mais forte que o ressentimento, que o perdão é mais importante que o orgulho e que a família é o tesouro mais precioso da vida. Passaram mais 2 anos. Ana era uma aluna de sucesso na escola. Representava em peças de estudantes, fazia trabalhos num teatro-estúdio. Rui trabalhava num novo projeto ambicioso, uma encenação de Hamlet, na qual planeava dar à filha um dos papéis de destaque. O tio André tornara-se um dos principais cirurgiões cardiotorácicos de Lisboa. No terceiro aniversário da morte da mãe, os três foram ao cemitério em Braga. Puseram flores na campa, ficaram em silêncio, cada um agradecendo mentalmente a Angelina pela sua sabedoria e altruísmo. Mãe, disse Ana tocando o granito frio da lápide, vivemos como tu querias. Somos felizes, somos uma família. Obrigada pela tua última lição. A lição mais importante da tua vida. E quando saíam do cemitério, os três sentiram que Angelina Santos caminhava ao lado deles, abençoando invisivelmente a sua felicidade. A sua última lição, uma lição de amor, perdão e sabedoria, ficará para sempre nos seus corações, iluminando o caminho para a verdadeira felicidade humana. À noite, já em Lisboa, estavam sentados na sala de estar de Rui a ver fotografias antigas. Numa delas, Rui e Angelina, muito jovens, com a pequena Ana ao colo. Os três sorriam, e via-se como eram felizes. Sabem, disse Ana baixinho, acho que a mãe nos perdoou a todos pelos erros, pela teimosia, pelos anos perdidos,
e deu-nos uma oportunidade de começar tudo de novo. Isso é o amor verdadeiro, respondeu Rui. A capacidade de perdoar e dar segundas oportunidades. A última lição da Angelina, acrescentou o tio André. Uma lição que mudou toda a nossa vida para melhor. Ficaram sentados em silêncio a pensar no passado e no futuro, sobre como é tênue a linha entre a felicidade e a dor, como é importante saber perdoar e ser perdoado. E algures nas alturas, entre as estrelas, a mãe de Ana sorria às suas pessoas queridas, feliz pela reunião delas e abençoando o seu caminho futuro. O amor materno revelou-se mais forte que o tempo, o orgulho e o ressentimento. A última lição de Angelina Santos foi o início de uma nova vida para os três, uma vida cheia de compreensão, perdão e daquele amor familiar pelo qual vale a pena viver,